Bom dia, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma semana com os nossos devocionais. Esse mês a gente está falando sobre a evangelização e hoje nós vamos falar sobre o casal Priscila e Áquila, os desconhecidos que fizeram a diferença. O nosso texto está no livro de Atos, capítulo 18, os versículos de 1 a 3. Vamos ler. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Em todo o ministério de Paulo, nós percebemos os cooperadores na propagação do Evangelho. E nesse texto que nós lemos, nós aprendemos sobre a ação e a colaboração do casal Priscila e Áquila nesse ministério de Paulo. Eles chegam a Corinto, como diz o texto, depois que o imperador Cláudio solta o decreto que todos os judeus deveriam sair de Roma. E Corinto, por ser uma cidade com o seu comercial muito forte, pela profissão deles, eles logo encontram Paulo e ficam juntos trabalhando na fabricação de tendas e na propagação do Evangelho. A igreja de Corinto, ela nasce no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo e ali Paulo fica por mais ou menos 18 meses, como diz o texto em Atos, capítulo 18, versículo 11. E logo Paulo segue para Éfeso e junto com Paulo o casal segue também Priscila e Áquila para continuarem a pregação do Evangelho. Em determinado momento na sinagoga, Apolo, um judeu de Alexandria, ele começa a falar com muita eloquência sobre o Evangelho e logo Priscila e Áquila percebem que ele tem o conhecimento da Escritura, mas que poderia ser aprofundado. Com essa percepção, eles hospedam Apolo em sua casa e passam a ensinar a ele sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Jesus Cristo, e assim Apolo conhece mais da palavra do Senhor, se converte genuinamente e começa a proclamar o Evangelho também de uma forma maravilhosa, porque muitas outras pessoas se converteram a Cristo através da vida de Apolo. Então, o que nós podemos aprender? O que Priscila e Áquila nos ensina, fazendo a diferença no ministério de Paulo? Eles nos ensinam que eles se uniram a Paulo por Cristo e através de Cristo. Eles nos ensinam que anunciar a salvação não se pode limitar o tempo, não se pode limitar o espaço ou a situação em que se vive. Eles sofreram também perseguições. No texto de Romanos, capítulo 16, versículo 3, nós vamos ler: Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 3 e 4. Então, eles deram as suas vidas pela vida de Paulo. Eles foram relevantes também por abrir a sua casa, por hospedar a igreja, por hospedar Paulo, Apolo, para a pregação da palavra. E eles tiveram desprendimento para ir ou ficar, obedecendo à vontade de Deus. E isso cabe a gente pensar em que nós temos sido relevantes. Todos nós temos o chamado para pregar o Evangelho. Todos nós somos feitos filhos de Deus, para que outras pessoas sejam alcançados por esse mesmo amor e por essa mesma graça. Que o Senhor te abençoe e se este vídeo falou ao seu coração, se essa palavra trouxe ao seu coração um pouco da voz do Senhor, que você compartilhe e que você também seja edificado, abençoado e assim passe a outras pessoas. Que Deus te abençoe.